A Rússia interceptou uma ligação e descobriu algo incrível: um plano alemão para atacar os russos. Não bastasse isso, a Alemanha levou cerca de 40.000 soldados e diversos equipamentos para um território próximo à Rússia. O que está por trás do plano alemão e como a OTAN está cercando os russos? Recentemente, a Rússia interceptou uma conversa entre os oficiais alemães, incluindo um alto comandante da Força Aérea Alemã. Segundo o Kremlin, a gravação aponta para um plano para lançar ataques em solo russo, mas ataques num ponto sensível da Rússia, a Crimeia. As discussões vazadas falam sobre ajudar Kiev em um possível ataque à ponte na Crimeia. Os alemães estão adotando uma postura de apoiar a Ucrânia, mas ainda temem a Rússia, como pôde ser visto por recentes declarações do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Ele vem se negando a enviar os mísseis de longo alcance Taurus para a Ucrânia com medo de arrastar os alemães para o conflito, mas suas ações foram contrariadas pelas palavras de seus mais altos generais. Isso porque a ligação interceptada pelos russos é genuína. Isso foi confirmado pelo porta-voz do Ministério da Defesa alemão. A conversa foi divulgada pela editora-chefe do jornal russo RT. Segundo ela, a intercepção partiu das autoridades de segurança russa. O arquivo que foi postado nas suas redes sociais é datado do dia 19 de fevereiro. O teor do áudio pode mudar o conflito atual. Nele continha uma conversa entre 4 oficiais da Força Aérea, incluindo seu comandante, o tenente-general Ingo Gerardes. Eles estavam discutindo detalhes operacionais e de direcionamento dos mísseis de longo alcance Taurus. Esses mísseis ainda não foram enviados para os ucranianos, apesar da forte pressão internacional. Mas a linha de comunicação dos militares alemães não era segura, pois estava sendo interceptada por agentes russos. Os oficiais discutiram o assunto como se a entrega dos Taurus já tivesse sido acordada, o que pode indicar que isso acontecerá em breve. Mas além disso, os generais falaram sobre a criação de uma mensagem negativa sobre o envolvimento no caso do ataque à ponte de Kerch, que liga a Crimeia, uma península ao território continental e reconhecido da Rússia. Porém, durante a discussão, eles estavam buscando pensar em algo para evitar que Berlim fosse arrastada para o conflito entre Kiev e Moscou. Em outras palavras, a Alemanha estava planejando um ataque, mas não queria que fosse descoberto. Foi realizada uma investigação e avaliação do áudio e o jornal alemão Der Spiegel publicou, dizendo que não houve manipulação do arquivo. Isso coloca os alemães em uma situação grave, ainda mais após um ataque ter sido realizado próximo à ponte que os oficiais comentavam no áudio. Vale ressaltar que foi um ataque realizado por drones ucranianos. Mas quem garante que não houve participação alemã na arquitetura do plano? O chanceler Olaf Scholz classificou o vazamento como um assunto muito sério e ordenou que fosse realizada uma investigação do ocorrido. Porém, não podemos descartar a possibilidade dos próprios militares e autoridades do governo alemão terem articulado tais reuniões e facilitado a interceptação, pois assim conseguiriam rebater as pressões dos britânicos para a Alemanha enviar os mísseis Taurus. O chanceler não comentou. O conteúdo da gravação não deu detalhes se seu governo estaria ciente dos planos discutidos pelos oficiais militares superiores. O deputado alemão Odi Kim Weder, um coronel reformado, se pronunciou dizendo que outras conversas militares igualmente sensíveis podem ter sido interceptadas e futuramente publicadas pela Rússia no momento conveniente, diante da repercussão negativa em Moscou. O chanceler alemão prometeu esclarecimentos rápidos sobre a possibilidade de implantação e utilização dos equipamentos alemães contra territórios controlados pela Rússia. Outro ponto sensível que é discutido no áudio é a referência ao fato de os britânicos terem algumas pessoas em solo ucraniano. Segundo a gravação, eles estariam operando junto com Kiev e realizando ataques diretamente contra a Rússia. Ainda foi comentado o envio de mísseis Storm Shadow para o país. O Storm Shadow é o míssil de cruzeiro de longo alcance dos britânicos. Similar ao Taurus alemão, ele já opera na Ucrânia há quase um ano.
A parte mais sensível nos áudios é aquela que já comentei brevemente sobre a possibilidade de utilizarem os mísseis Taurus contra a ponte da Crimeia e ainda discutem se seus mísseis seriam capazes de destruir a ponte que foi construída por Moscou. Com isso, teríamos um grande problema entre a Alemanha e a Rússia, pois a ponte construída pelos russos em 2018 é o ponto de acesso mais rápido entre o território russo e a península. Além disso, trata-se de uma rota importante para transporte de mercadorias, já que na Crimeia temos um dos principais portos comerciais. Um ataque na ponte resultaria na paralisação da ferrovia e da rodovia, acarretando em um grande problema logístico. Com todo esse problema e tensão que a gravação causou, o serviço de contra-espionagem alemão iniciou medidas necessárias para encontrar possíveis falhas. Porém, eles não descartam que os próprios militares alemães possam ter vazado o áudio. Pior de tudo, não é descartado que pode ter sido vazado por oficiais alemães trabalhando a favor da Rússia. Essa seria ao melhor estilo Guerra Fria, hein? Diante de tudo isso, surge uma dúvida. Será que esse é um incidente isolado ou um problema estrutural de segurança? Teremos que aguardar para ver. Mas esse não foi o único caso que aumentou as tensões entre Ocidente e Rússia. Diante da proporção do caso mais recente, podemos dizer que a ameaça alemã é o menor dos problemas de Putin. A OTAN contra a Rússia. Milhares de soldados da OTAN estão ao redor da Rússia e isso vem aumentando as tensões entre os aliados e Moscou. A OTAN iniciou o seu primeiro exercício militar na Finlândia. Nele estão 20.000 soldados de 13 países, sendo que 4.000 soldados são da própria Finlândia. O exercício vai ter uma duração de 2 semanas, envolvendo manobras militares na Noruega e na Suécia. Mas esse não é o único exercício. Como disse, a Rússia foi realmente cercada por militares da OTAN. Além da Finlândia, temos cerca de 20.000 soldados em uma região conhecida como Corredor de Sual. O trecho possui menos de 100 quilômetros e separa a Bielorrússia do território russo de Kaliningrado. Além disso, a área é pouco povoada e fica na fronteira entre a Lituânia e Polônia. Basicamente é uma área que conecta os estados bálticos ao restante da União Europeia, sendo também a rota de transporte mais rápida entre a Bielorrússia e Kaliningrado. O enclave Kaliningrado é uma pequena parte da Rússia no coração da Europa, e por lá existem bombas nucleares estacionadas, algo que tira o sono da OTAN. Segundo o comunicado realizado pela organização militar, o foco principal do exercício militar será uma simulação de ataque russo contra aquela região, que é um ponto estratégico muito importante. Há muito tempo não víamos exercícios tão grandes da OTAN. Mas qual será o motivo da aliança estar realizando 2 exercícios tão grandes e tão próximos da Rússia? A resposta é simples. No caso do exercício realizado na Finlândia, o objetivo principal é alinhar as estratégias e padronizar os exércitos. A OTAN possui uma série de normas e padronizações que regem tudo. Isso vai desde a maneira como os documentos devem ser escritos até o calibre das armas, tendo até mesmo regras para ataques aéreos, terrestres e navais. Com isso, eles conseguem garantir um padrão do exército. Basicamente, eles transformam o exército de vários países em um só. Desta maneira, a OTAN consegue trabalhar utilizando o mesmo método de comunicação e ataque, facilitando o trabalho em equipe. Além disso, este é o primeiro exercício realizado na Finlândia, sendo uma boa oportunidade para conhecer as particularidades do terreno, já que se trata de um ambiente extremamente hostil no inverno. Já o outro exercício realizado no Corredor de Sual tem o propósito de reforçar a presença naquela região. Isso porque essa é uma localização com grande poder estratégico, ao mesmo tempo é uma região pouco habitada. No caso de um conflito direto entre a OTAN e a Rússia, os russos, juntamente com a Bielorrússia, são capazes de isolar os países bálticos. Justamente por conta disso, esse exercício contará não apenas com os 20.000 militares, mas também com unidades mecanizadas recheadas de tanques e blindados, simulando um avanço russo. Mas segundo a própria OTAN, neste exercício serão exploradas outras vertentes de combate moderno,
como, por exemplo, o maior foco no deslocamento de tropas e veículos, onde percorrerão aproximadamente 2.000 quilômetros de estradas pela Polônia e Lituânia. Os exercícios realizados tanto na Finlândia quanto no corredor de Sual possuem a Rússia como grande foco. O motivo disso é o temor ocidental de que, após a Ucrânia, Putin tente invadir outros territórios ou iniciar um conflito direto com a OTAN. Mas esse medo por parte dos aliados não vem do nada. Desde o final do ano passado, Putin vem aumentando o tom de suas ameaças, chegando até mesmo a anunciar o destacamento de lançadores de mísseis ao longo da fronteira finlandesa. Porém, o temor é mútuo apesar dos exercícios da OTAN já estarem agendados. Ele coincidiu com o argumento do presidente francês Emmanuel Macron. No final de fevereiro, ele disse que o envio de militares da OTAN para a Ucrânia não poderia ser descartado, e essa declaração desagradou muito o presidente russo. Pois hoje a Rússia conta com 4 vezes mais soldados, 5 vezes mais aviões e 7 vezes mais navios que seu país. Com isso, Putin ameaçou os aliados, dizendo que se isso acontecer, ele não terá outra opção a não ser usar armamento nuclear. Ele ainda completou dizendo que a Rússia não teria tempo nem de piscar. Desta maneira, podemos dizer que a Rússia se encontra cercada. Onde de um lado temos a Ucrânia, que apesar de estar sofrendo com a falta de munições e armamentos, ainda consegue segurar o avanço russo. Do outro lado, temos a OTAN realizando exercícios militares próximos ao solo russo, se tornando uma possível ameaça para Putin. Já de outro ângulo, temos a Alemanha, que também é um membro da OTAN, que queria atacar os russos sem ser descoberta. Obrigado por assistir mais um vídeo de nosso canal. Inscreva-se se não for inscrito e deixe seu gostei para nos ajudar nesse canal aqui no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.